Pode achar? 108. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso vai romper, e os inimigos dessa terra seu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ficarei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois ficar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém, irmão? Você vai poder falar a referência? A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. É Salmo 90. Vamos colocar em pé, irmão? Senhor, os nossos recursos e dias que nos afligiste, e temos anos que nós vimos de mal. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das tuas mãos. Sim, confirma as nossas obras. Vamos falar o número 17 toda a igreja. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Estamos aqui essa noite e com certeza o Senhor vai estar falando aos nossos corações. Prepara desde já a vida de cada um para estar ouvindo a sua palavra e que essa palavra possa estar modificando a vida de cada um de nós. Vai começar por mim e por cada um que está aqui. Fica conosco, abençoando cada etapa desse culto e que tudo seja feito, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. É o que eu peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cuja glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, deve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
já têm conhecimento, nosso trabalho ali, graças a Deus, tem ido bem, e já surtindo, né, efeito e resultados positivos, né, isso nos alegra também. Inclusive, quero informar aos irmãos que um dos discipulados ali, dos evangelizados, estará sendo liberado essa semana. E a Mauri, falando com ele, ficou de vir aqui visitar, inclusive, os irmãos na igreja. Então, caso ele realmente confirme a sua presença aqui, já peço que os irmãos estejam recebendo o Marcos, ele chama Marcos, e os irmãos estejam recebendo ele com todo o carinho, todo o amor, para que ele veja que aquilo que nós pregamos sobre o amor de Cristo realmente é verdade. Inclusive, ele está assim meio hesitante para entregar a vida para Cristo, porque ele diz o seguinte: eu quero entregar, mas quero fazer uma coisa consciente, para eu fazer e me firmar com essa decisão. E isso nos alegra, né? Porque ele quer tomar uma decisão realmente firme com Deus. Então, ele está sendo evangelizado, ele ouve as palavras e está com grande interesse, e ele prometeu de vir aqui assim que ele for liberado essa semana. Então, pedir para os irmãos estar orando para que a decisão dele seja o mais breve possível, né? E eu queria já pedir que alguém estivesse orando pela vida do Marcos. Ele está prestes a crer que ele tome essa decisão bem rapidinho. Para nós, o nosso desejo é que seja bem rápido. Deus tem o tempo dele, a hora dele, né? Mas o desejo do nosso coração é que ele se entregue a Cristo o mais breve possível. Então eu queria já pedir o irmão ou a irmã pudesse orar nesse sentido, pela vida do Marcos. Pode orar, por favor? Pode orar, por favor. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por esse trabalho ali em Albertina, que os nossos irmãos em Cristo têm feito ali, feito a tua vontade também, Senhor, nós sabemos que é da tua vontade. O Senhor possa estar continuando, Senhor, a abençoar eles ali naquele lugar e abençoar também esse rapaz, Senhor, esse Marcos, que ele possa ter entendido, Senhor, aquilo que o Senhor ensinou através do teu servo, Pai, que ele possa ter compreendido direitinho tudo aquilo que foi explicado para ele, e que ele possa se firmar realmente, Senhor, na tua palavra, e que o inimigo, Senhor, não possa ter vindo, não pode ser assim, ter nenhuma vantagem sobre ele. Amém. Eu posso estar impedindo qualquer ação de Satanás, eu posso estar livrando ele, Senhor, de companhias que não são assim agradáveis perante ti, Senhor. Eu posso estar dando as pessoas certas para estar em volta dele. O Pai, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor abençoou grandemente, Senhor, esse rapaz, e ele tem sentido o desejo de te conhecer melhor. Amém. Nós possamos estar recebendo ele aqui. Nós louvamos, Senhor. Amém. Então nós contamos com as orações dos irmãos também. As orações são muito importantes. A gente vai até ali, os irmãos podem também orar conosco para que aquele trabalho realmente seja proveitoso e que a glória de Deus se manifeste ali naquele meio. Muito obrigado. Jesus
vou dar aqui alguns avisos. Em seguida nós estaremos estudando a palavra do Senhor. Nós temos avisado aí já no terceiro domingo sobre um curso bíblico que você pode fazer gratuitamente esse curso. Basta que você tenha a disposição necessária para procurar o irmão Joãozinho, que está aqui filmando o culto nessa noite. Ao término do culto, você pode procurar e dizer: olha, eu gostaria de receber esse curso bíblico gratuitamente. E ele mandará, ele colocará o seu nome e você vai receber na sua casa esse estudo. Então, aqueles que tiverem interesse, esse é o último domingo que estamos avisando. Quarta-feira teremos sessão regular aqui na igreja. Na próxima quarta-feira teremos essa Assembleia Geral. Peço aos irmãos, compareçam. É tão difícil ver um bom número de sessão, mas é sempre preciso que tenhamos quórum naquele dia para fazermos decisões. Irmãos, deixa eu dar um aviso aqui um tanto complicado. Vou explicar por quê. Nós estamos planejando ir com a igreja, próximo domingo, fazer um programa diferente com a igreja, lá em Poços de Caldas. Nosso objetivo não é só conhecer Poços, mas alguns aqui até já conhecem, mas queremos ter um tempo de comunhão, um tempo diferente, de comunhão, de evangelização. Nós vamos levar uma quantidade muito boa de folhetos para distribuir naquela cidade. Então alguns irmãos vão com seus carros, outros que não têm carro terão a prioridade de ir num ônibus. E nós estamos pretendendo sair daqui às 6 horas da manhã para chegar em Poços 8h30, porque se chegar muito tarde não vai aproveitar quase nada. Durante a manhã nós vamos fazer uma turnê evangelística, se é que existe isso, né? Onde nós formos, nós vamos estar distribuindo folhetos ali nos pontos turísticos da cidade. À tarde nós vamos ter um período de lazer após o almoço. Cada um vai levar a sua própria refeição, o seu próprio lanche. À tarde nós vamos ficar num local gramado. Vai ser um tempo agradável, assim, tem árvores, campo de futebol, tudo. Né? E é de graça, melhor isso, né? Mas nós vamos ficar ali no término da tarde, nós vamos fazer um culto ali. Vamos louvar a Deus ao ar livre, né? E nós estamos pensando em chegar aqui umas 10 horas da noite. Portanto, nós não vamos ter culto aqui durante o próximo domingo, porque o culto vai ser lá. Se você quer ir ao culto, então vá para Poços, que nosso culto vai ser lá. Tá certo? Agora tem um fator. Desculpe, dia 2, né? Próximo domingo mesmo, dia 2. Hoje é dia 25. Se alguém deseja ir de ônibus, procure o irmão Ivan para dar o seu nome, certo? Porque à medida que você for dando o nome, você entra na lista de prioridades. E aqueles irmãos que têm carro, procurem ir com seus carros para dar lugar àqueles que não têm carro. Agora tem um fator complicante que eu quero que os irmãos olhem. O ônibus está preso em Poços de Caldas. É arriscado a igreja ficar toda presa lá no próximo domingo, né? Mas vamos orar para que Deus libere esse ônibus. Parece que tem um probleminha lá de documentação, eu não sei o que é, para que no próximo domingo a gente saia daqui e fazer aquele tempo agradável para a igreja, tempo de comunhão e louvor a Deus. Então não esqueça, se você quer ir, dê o nome, e não tem carro, dê o nome ao irmão Ivan. Pois não. Sim, os 3 dedinhos, cada dedinho desse que ele apontou ali representa R$1. Então, os adultos vão pagar R$3, né? E as crianças não pagam. Mas aquelas pessoas que não puderem pagar, vai pagar pra gente. Certo. Quem não puder pagar, ninguém vai forçar, logicamente. Quer dizer que vai ser vagas. Exato. Não tem problema nenhum para aqueles que não puderem desembolsar aí uns reaisinhos, tá bom? Você vai poder ir, com certeza. No dia 9, que vai ser o domingo seguinte a esse passeio evangelístico, não sei como é que vamos dar o nome disso aí, né? Nós vamos ter aqui um mini seminário, vai ser o dia todo falando sobre as últimas coisas. O
que é que vai acontecer dentro em breve? O que a Bíblia diz? Qual é a ordem dos fatos escatológicos? Ou seja, o que vai acontecer daqui para frente até o dia do juízo final? Nós vamos estar mostrando na palavra de Deus naquele dia 9 do próximo mês. Sábado próximo, a reunião dos jovens, às 7h30 aqui no templo, viu, jovens? A reunião será aqui. Irmãos, vamos estar orando pela irmã Simone, esposa do João Melo. Ela foi para o hospital hoje com uma gripe muito forte e parece que a gripe tinha um fator agravante na gripe e ela terminou ficando hospitalizada. Então vamos estar orando pela irmã. O Ricardo está internado também? O Ricardo está em casa muito adoentado também com a gripe forte. Eu também estou hoje, garganta e tudo mais. É esse clima frio e seco, não choveu, então bom, eu não sou médico, não vou tentar dar explicações. Mas essa gripe está pegando todo mundo aí, você pode ouvir que várias pessoas estão tossindo, só não tussam na hora da mensagem. Estou brincando, pode ficar à vontade. Irmãos, nós temos aqui o irmão Juvandir e a sua esposa, a sua digníssima esposa, estão fazendo, ou fizeram essa semana, aniversário de casamento. Foi isso, irmão? 19 aninhos, não é? Já comeram 19 sacas de sal juntos, não é? Nós estamos muito alegres por esse presente de Deus. Deus tem dado a esse casal, que Deus abençoe os irmãos. Viu? E também o irmão Marcelino, o nosso mais jovem membro da igreja, 76, está certo? 76 anos. Irmãos, o que Deus fez na vida desse irmão é maravilhoso. Ele se converteu na velhice, né? Se converteu na velhice. Endureceu o coração durante muitos anos, mas Deus ouviu as orações da esposa e da família. E está aí o irmão Marcelino louvando a Deus nessa noite, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Eu acredito que Deus lhe dê muitos anos de vida ainda para frente aí, para você estar conosco sempre aqui. Viu? Deus lhe abençoe. Espero não estar esquecendo ninguém. Queremos agradecer a todos os visitantes nessa noite, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Nós temos orado por vocês que têm visitado aqui com frequência a nossa igreja. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos aqui ao nosso meio. Vamos pedir que, se possível, alguns visitantes ficassem de pé para que nós pudéssemos reconhecê-los e agradecer a sua visita. Nós temos a Juliana aqui, que veio já está há algum tempo desejosa de estar aqui conosco, graças a Deus ela está aqui. O irmão do Getúlio, como é seu nome, Getúlio? Denilson, o pai do Getúlio ali, a mãe do Getúlio, não é? Eu esqueço, é Francisco e Elza. Lembrei. Francisco e Elza. Sejam bem-vindos, meus queridos. E você parece com alguém da nossa igreja, viu? Parece com a irmã Val. É isso mesmo? Mas tem parentesco, não? Não tem, né? Mas tem semelhança. Eu pensei que era irmã. Seja bem-vindo aqui ao nosso meio. Deus abençoe a todos vocês. Antigamente tinha um corinho que a gente cantava, não? Um canto espiritual. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Então leve essa mensagem para casa e volte outras vezes para estar conosco. Vamos. O irmão falou e tragam mais 10. Tragam mais 10 visitantes, né? Muito bem. Vamos ler a palavra do Senhor, meus queridos. Vamos ficar de pé. Mateus, capítulo 7, achei. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus, capítulo 7,
versículos 7 e 8 às crianças. Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Essa passagem faz parte de um dos pontos do Sermão da Montanha. E falando sobre a oração, Jesus disse no versículo 7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus aplique sua santa palavra em nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus, Pai, estamos agora, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, nós sabemos que Tu estás aqui conosco nessa noite. Podemos até mesmo sentir a Tua presença aqui nesse culto, porque Tu prometeste isso na Tua palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do Teu nome, Tu estarias no meio deles. E nós sabemos que Tu és a pessoa mais real no nosso meio aqui nessa noite. Senhor, nós Te agradecemos pelo privilégio de louvarmos o Teu nome. Agradecemos pelos cânticos que podemos cantar nessa noite em louvor, em honra e glória ao Teu santo nome. Senhor, agradecemos porque Tu és o Deus dos impossíveis. E quando estamos orando, estamos falando com um Deus que pode responder qualquer oração e pode dar solução aos problemas mais difíceis, impossíveis aos nossos olhos. E nessa noite nós estendemos as nossas mãos vazias na direção do trono da graça, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor nessa noite, que o Senhor abra portas aqui na nossa vida nessa noite, Senhor. Ajuda-nos a ficarmos firmes em oração. Pai, manda um avivamento aos nossos corações, ao coração da Tua igreja, meu Deus. Aviva a Tua obra, Senhor. Faze-a crescer espiritualmente, numericamente aqui nessa cidade. Senhor, traz pessoas que estão perdidas, sem chance alguma de salvação, ignorantes quanto à Tua palavra, que elas venham conhecer o Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, abre as portas dos corações nessa noite. Essa é a nossa oração. Ajuda-me na transmissão dessa mensagem, meu Deus, que não é minha, mas é a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Mensagem hoje intitulada Portas Abertas. Portas abertas. Esses dias, quando temos orado e falado sobre avivamento, não poderíamos deixar de falar sobre a oração. Não há avivamento sem oração, e a oração abre portas até mesmo impossíveis de serem abertas, como nós vamos ver nessa noite aqui no estudo da Sua Santa Palavra. Nós vamos ver que a oração é um fator primordial, um fator principal para vermos as portas fechadas da nossa vida sendo abertas em resposta às nossas orações. Por isso que Jesus diz no texto que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abrir-se-lhe-á. Porque é matemático quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós buscamos, quando nós batemos. É matemático, é uma fórmula impossível de que dê errado. Deus vai responder, nós vamos encontrar e Deus vai abrir as portas para nós que estão fechadas, às vezes fechadas há anos. Então, os verbos da oração é pedir, é buscar e é bater. Isso representa a nossa vida de oração: pedir, buscar e bater. E a resposta de Deus, os 3 verbos do avivamento é
abrir, receber e achar. Quando nós pedimos, buscamos e batemos, Deus responde, Deus abre e encontramos as coisas maravilhosas da sua palavra. Enfim, isso se resume ao avivamento. Por que um avivamento? Alguém poderia perguntar, pastor, mas por que estamos falando esses dias sobre avivamento? Qual a razão disso? A razão, meu querido, é que nós encontramos na vida espiritual, muitas vezes portas fechadas, e essas portas são inumeráveis. O diabo tem o poder, muitas vezes, de fechar portas, e essas portas só se abrem através da oração. E é por isso, nessa noite, que eu queria abrir com vocês o poder que temos quando estamos orando ao nosso grande Deus. Amém, meus irmãos? Há um poder em Deus em responder às orações. Em primeiro lugar, nessa noite, eu gostaria de dizer que essa teologia da porta, não é? Esse ensino da porta que Jesus nos traz na sua palavra, muitas vezes ele está querendo com isso nos dizer, já falamos que encontramos portas abertas, mas o que queremos na verdade dizer é que muitas vezes as portas que encontramos fechadas na nossa vida nos escravizam a continuarmos nas dimensões em que nós estamos. Portas fechadas representam que nós vamos continuar na mesmice, com visão tacanha, experimentando experiências mesmas, sem mudança, sem oportunidade de uma visão maior, porque as portas estão fechadas. Há uma outra dimensão além da porta, e Satanás está fechando exatamente aquela porta para que nós não tenhamos acesso a essas novas dimensões de vida espiritual. E Jesus disse, olha, só tem uma maneira de atravessar para uma outra dimensão espiritual, é batendo a porta, até que Deus abra essa porta e você possa entrar e sair da mesmice espiritual. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes a nossa vida se torna sempre a mesma coisa. Nós estamos presos, cativos, enjaulados, e há uma porta ali que dá acesso, que tira-nos da situação em que estamos, mas Satanás vem e fecha aquela porta e nós ficamos a vida inteira girando ali dentro daquela jaula. Igual eu fui ver lá em Pouso Alegre esses dias, aqueles leões, eu não sei se vocês já foram no horto de Pouso Alegre, mas tem um número até bom de leões e leoas ali, não é? E quando nós chegamos de manhã, olha, meu coração ficou partido. Quando eu vi aqueles leões dormindo, enjaulados, gordos, falei, meu Deus, esse aqui é o rei da floresta, é o rei leão, né? O rei leão, enjaularam o rei leão e agora é só comer, dormir e engordar. Por quê? Porque alguém fechou a porta e trancou. Muitas vezes nós crentes, nós ficamos gordos, empapuçados, dorminhocos, porque a porta está fechada, não tem mais para onde ir. A gente perde a perspectiva de que lá fora há um mundo de liberdade espiritual que eu posso gozar, mas Satanás veio e fechou a porta. O que eu vou fazer? O jeito é ficar rodando aqui dentro dessa jaula, né? O diabo faz isso com muitas pessoas que giram em torno dos seus próprios problemas e não tem mais a liberdade de avançar espiritualmente para novas dimensões espirituais. É por isso que Jesus disse, olha, bata a porta, continue batendo, porque essa porta vai abrir, você vai sair dessa situação. Agora tem que bater a porta, não adianta ficar dormindo.
povo no Egito, as portas do Egito se cerraram para o povo de Deus. E o povo ficou ali trabalhando no Egito, 430 anos, enjaulados pelo povo do Egito, ali não tinha perspectiva de vida, o povo estava escravizado. Mas aí Deus mandou Moisés lá, e Moisés veio com um grito de liberdade tremendo, dizendo que tinha um Deus chamado Eu Sou ia libertar o povo de Israel. E o povo não acreditou em Moisés, Faraó não acreditou. Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Cada praguinha daquela que Deus mandou, era um Deus do Egito estava sendo debochado pelo próprio Deus. Cada praga daquela atingia fortemente um Deus egípcio. Até que as portas do Egito se abriram, porque Moisés ficou firme em oração e insistência diante de Deus. E quando o Faraó, depois de haver perdido o filho na última praga, deixou que o povo de Israel saísse daquela jaula existencial e fosse em direção à terra prometida por Deus, terra de liberdade, terra que mana leite e mel, quando o povo estava saindo do Egito, Faraó desistiu da ideia e disse: olha, vamos pegar aquele pessoal e vamos massacrar todo mundo, porque certamente ele conhecia a geografia ali, ele sabia que tinha um mar vermelho, como é que esse povo vai atravessar isso aí? Não tem condições, vamos lá e vamos exterminar, porque eles não vão conseguir. Aí saíram as tropas de Faraó atrás do povo de Deus que ia em direção a Canaã. E nós conhecemos a história, porque o local onde o povo de Deus ficou ali preso, havia o mar vermelho à frente, as montanhas nas costas, impossíveis de serem atravessadas por causa da quantidade de crianças e mulheres, e do outro lado vinha o exército de Faraó com carros e carros para destruir o povo de Deus. Moisés disse: Senhor, e agora? Não estou vendo as portas. Cadê o Senhor? Não disse que ia prometer uma porta para a gente sair daqui dessa situação? Onde está a porta? Sabe qual foi a resposta de Deus? Por que você está me procurando? Coloca o cajado na água, que eu vou mostrar onde é que está a porta. Moisés, quando colocou o cajado na água do Mar Vermelho, Deus abriu uma porta. Aonde não havia porta, Deus abriu uma. Meu querido irmão, onde não há porta na sua vida, Deus pode abrir uma porta grande para que você saia da situação em que você se encontra. Deus pode abrir uma grande porta. Amém, meus irmãos? Deus vai abrir uma porta para você. Fique firme no Senhor. Deus não vai abandonar você no deserto, entre o deserto e o Mar Vermelho. Ele certamente vai escancarar uma porta, que quando o inimigo tentar entrar por essa porta, ele é que vai sucumbir. Batei e abrir-se-á. Deus abre portas, às vezes portas maravilhosas, e nos tira dessa dimensão terrível do pecado em que nos encontramos e nos faz avançar e marchar para Ele, para o Senhor dos Exércitos. Somente a oração abre portas fechadas pelo diabo. Somente a oração, ouça bem isso, meu irmão, somente a oração abre as portas que o inimigo fechou para que nós não pudéssemos entrar nessa vida espiritual maravilhosa, terra que emana leite e mel, que estamos falando nessa noite. Recursos humanos não podem abrir essa porta. Inteligência, sabedoria, tentativas não podem abrir senão a oração. Nós temos um exemplo claro, conhecido de muitos irmãos aqui, o trabalho Poduru, da tribo Poduru. Depois de muitos anos trabalhando com os índios Poduru, família de 5 missionários estavam lá, as portas se fecharam. O povo missionário teve que sair da tribo Poduru. E agora, o que fazer? As portas estão fechadas. Eu me lembro que eu morava aqui no Peniel naquela época, quando chegou a notícia de que as portas estavam fechadas. Mas aí um dos missionários da equipe continuou insistindo, foi para Santarém e tentou entrar pelo mato atrás dos índios,
tentava conversar com a FUNAI, fazia isso, fazia aquilo. Não resolveu nada. Porque o que resolve é a oração. Se você não orar, Deus não abre a porta. É preciso orar. Muitas vezes nós estamos tão agitados, tentando resolver problemas difíceis na nossa vida. Meu querido, não adianta tentar correr atrás de problemas difíceis. O melhor é aquietai-vos e saber que eu sou Deus. A melhor coisa é esperar em Deus. Esperar primeiro Deus abrir a porta e depois entrar. Agora, se você tentar entrar na força humana, você não vai conseguir. Então, espere em Deus. Deus vai abrir a porta para você. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Versículo 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra o quê? A porta à palavra. Quem é que abre a porta para que a palavra seja divulgada? Deus. Às vezes a gente bate na porta de alguém pregando o Evangelho. A pessoa pode até abrir a porta, mas enquanto Deus não abre a porta, espiritualmente falando, olha, podemos até ir lá pregar 100, 200, 300 vezes, mas Deus abre a porta através da oração. Eu nunca esqueço a irmãzinha lá de Vitória da Conquista, quando eu estava lá. Quase todo domingo, eu não vou dizer que todo domingo, mas quase todo domingo, quando eu estava naquela igreja, e justamente pela manhã, quando terminava a mensagem, aquela irmã vinha me cumprimentar, mas isso era sagrado. Os pastores não costumavam ficar à porta, ficavam na frente do templo, esperando que os membros viessem cumprimentar os pastores. E aquela irmã vinha me cumprimentar. E eu já sabia quando ela vinha, porque ela dizia: olha, pastor, o senhor ore pelo meu marido, que ele é alcoólatra. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, lá veio ela. Ele dava o culto: pastor, ore pelo meu marido, que ele é alcoólatra. Estou orando por ele, ele não se converteu ainda, ele é alcoólatra. Tá bom, meu. Semana seguinte, pastor, ore pelo meu marido, ele é alcoólatra, eu estou orando por ele. Próximo domingo, pastor, ore. Olha, gente, eu vou ser sincero, eu deixei de orar porque eu já estava chateado com aquela irmã. Mas um tempo antes de eu sair de Vitória da Conquista, aquela irmã se aproximou de mim, me cumprimentou. Eu disse: irmão, já sei o que você vai falar. Ela disse: pastor, meu marido se converteu. Meu marido se converteu, pastor. Irmãos, a minha cara foi lá no chão. Se ela me perguntasse: pastor, o senhor orou? Eu tinha que dizer: meu irmão, olha, eu vou ser sincero, irmão, eu fiquei tão chateado que a irmã parecia que não estava acreditando que eu estava orando. Que eu não estava orando mesmo, não. Deus provavelmente não ouviu a minha oração, mas ouviu a oração daquela mulher insistente. 3 anos e meio orando pelo seu marido incrédulo, batendo a porta até a porta abrir. E foi Deus que abriu a porta, através da oração. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Versículo 5.
Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro estava enjaulado. Pedro estava preso no cárcere, porque pregava a palavra de Deus e o povo não gostava, os judeus não gostavam e prenderam Pedro para que ele não divulgasse a palavra de Deus. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Deus soltou Pedro através da oração. Pedro saiu dali, o anjo saiu arrastando ele pela mão e abrindo as portas. E Pedro, quando deu conta de si, achou até que era alguma outra coisa. Quando ele deu, meu Deus, isso aqui é a realidade mesmo, eu estou livre. Aí foi lá na reunião de oração. Ninguém acreditou que era Pedro, a menina atendeu. E ele disse: ó, sou eu, Pedro. Aí ela chegou: olha, gente, vocês que estão orando por Pedro aí, Pedro saiu. Que isso, meu filho? O povo estava orando, não estava nem acreditando que Deus podia responder tão rápido a oração. Meus irmãos, há momentos em que Deus responde rapidamente a nossa oração. Ele sabe da nossa necessidade, Ele responde, às vezes relâmpago. E a gente fica até admirado, boca aberta. Deixa eu me contar aqui uma historinha para vocês não contar ninguém. Essa semana, não sei se segunda ou terça-feira, eu amanheci com R$1 no bolso. O tanque já estava, o ponteiro já estava quase dando a água, 360 graus. Eu orei de manhã, li a Bíblia, fui me barbear pela manhã, e eu comecei a pensar: meu Deus, até hoje não faltou combustível no meu carro. E eu só tenho R$1. Preciso levar meus meninos a PNL para estudar. Preciso fazer minhas visitas. E eu gostaria que o Senhor suprisse para mim. Meus irmãos, eu não consegui terminar de fazer a barba, alguém bateu na porta da nossa casa. Um irmão aqui da igreja. Pastor, senta aí, tá lá no banheiro e tal. Ah, vou sentar aqui. Ele sentou na sala. Sentou a sala. Terminei de fazer a barba, sentei a sala. Pô, pastor, vim aqui trazer uma oferta que meu irmão mandou. Dava para pagar tudo o que eu devia, porque eu ainda tinha dívidas naquele dia, uma dívida de R$180 para pagar. Com R$1 não se paga uma dívida de 180. Eu paguei a minha dívida, botei combustível no carro, fiz as minhas visitas, ainda fiz umas comprinhas, e fiz, e o dinheiro foi esticando. Eu ainda tenho R$10 desse dinheiro. Amém, meus irmãos? Deus responde oração, gente. Vamos acordar, vamos despertar. É a nova realidade. Deus abre portas através da oração. Agora, se a gente não ora, Deus às vezes dá com misericórdia, porque às vezes a gente não ora, mas Ele vem, é tão bom que Ele dá, mesmo sem oração. Mas Ele se agrada quando o filho se aproxima e pede ao Pai: Senhor, dá-me isso porque eu estou precisando. A moça que está sem marido, ela pode se ajoelhar no seu quarto, ela não precisa sair daí procurando um moço bonito para ela, um príncipe encantado, não. Ela vai lá para o quarto e diz a Bíblia que o Deus que vê aquela que está ou aquele que está em secreto, Deus vai recompensar. O rapaz não precisa sair por aí buscando uma esposa, não. Precisa orar e Deus vai orar.
A minha esposa responde oração, não tenho dúvida nenhuma. Eu já contei para vocês como é que eu cheguei lá em Shekinah, com mala e cuia, mas sem a esposa. Tinha a mala, tinha a cuia, mas não tinha o principal. E eu disse, Deus, o que eu quero aqui do Senhor, nesse lugar, eu vou ficar 1 ano aqui, Senhor. Primeiro eu quero ser uma bênção. Segundo, eu quero uma esposa. Eu já estava com 26 anos, já estava ficando pro titio. Deus não manda só remedinho para você, não. Quando eu cheguei, entrei no instituto, uma das primeiras pessoas que eu vi foi a minha esposa, suja, estava trabalhando, assim um tanto descabelada. Mas quando eu bati os olhos nela, foi amor à primeira vista. Para quem não acredita, tudo bem. Mas comigo foi assim. E olha, ali não terminou a minha batalha, porque havia uma outra pessoa na jogada. Um amigo meu disse, olha, pode tirar o cavalinho da chuva, porque aquela moça é para o rapaz lá chamado Raciosni. Pode esquecer. Tá bom. Tinha uma caminhada, nós caminhávamos 4 dias pelo mato. Gente, eu nunca orei tanto na minha vida. Cada passo que eu dava era, Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia. Voltei da caminhada, ainda esperei mais 1 mês. Aí a Luluzinha querida do coração, uma colega que nós tínhamos, disse, olha, passa lá que ela disse que já tem a resposta. Mas isso foi 6 meses de oração. Deus me deu além do que eu estava pedindo ou pensando, porque o nosso Deus é maravilhoso. Amém. Quando Ele supre alguém, coloca alguém na nossa vida, é uma bênção. Agora, relacionamentos que partem da falta de oração podem se tornar uma grande maldição na nossa vida. Meu querido, seu relacionamento conjugal, a vida familiar está derrubada. Não há coisa melhor do que orar com a família. Senhor, levanta o nosso lar para a tua honra e tua glória. Palavras muitas vezes não resolvem, conselhos aos filhos não resolvem, mas quando nós batemos a porta da oração, Deus responde. Pela sua misericórdia e pela sua graça. Quero mostrar aqui algum outro texto, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Versículo 14. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Preste atenção. Haver um lugar de oração, quer dizer, eles saíram ali para orar naquele lugar. Não saíram para evangelizar ninguém, para pregar o evangelho para ninguém, foram ali para orar, no lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Estava escutando. No lugar da oração, aquela mulher começou a prestar atenção no que Paulo estava falando da palavra de Deus. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quem foi que abriu o coração daquela mulher? Foi Deus que abriu no lugar da oração. Meus irmãos, muitas vezes quando nós ainda estamos em oração, ou estamos no lugar da oração, Deus já responde a oração.
A Bíblia diz a respeito de Daniel que jejuou 21 dias e orou 21 dias. Quando a resposta chegou 21 dias depois, a resposta foi a seguinte: olha, desde o primeiro dia, quando você começou a orar, Deus já respondeu. E a resposta só não chegou agora, só chegou agora porque nós tivemos uma batalha tremenda contra o diabo e os seus anjos, que eles não queriam que a resposta à sua oração chegasse. Mas desde o primeiro dia Deus já havia atendido a minha oração. Meus irmãos, Deus está aberto às orações e também tem liberalidade em responder essas orações. Não deixe que o diabo pense que isso é o contrário, que Deus não ouve a sua oração. Olha, eu tenho ouvido muitas vezes isso no meu ouvido aqui quando eu estou orando. Deus não está ouvindo a sua oração, mas Deus está ouvindo as nossas orações. Amém? Amém, meus irmãos? Deus está ouvindo a pessoa de oração. Amém? É no lugar de oração. Você tem um lugar de oração? Onde é que você ora? Vocês lembram lá do capítulo 12, se não me engano, em Atos ainda? Deixa eu ver se é Atos mesmo. Capítulo 10, desculpa. Capítulo 10 de Atos, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, era meio-dia em ponto. Paulo orava até meio-dia, né? A gente tem dificuldade de escolher Pedro escolher um horário para oração. Pedro orava até meio-dia. A fim de orar, diz o versículo 9. Versículo 10, estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e ali Deus falou com ele enquanto ele estava orando, esperando a comida sair. Deus falou com Pedro, deu uma visão para Pedro. E sabe, meus irmãos, em resposta a essa oração, a esse momento de oração, Deus abriu a porta do Evangelho aos gentios. Porque antes o Evangelho era só pregado aos judeus. Mas Deus havia prometido a Pedro, dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as chaves do céu vou te dar, Pedro. E aquela chave eram duas chaves, segundo os comentaristas. Era a chave do Evangelho aos judeus, que foi Pedro que abriu, lá no dia de Pentecostes. Não foi Pedro que abriu a chave do Evangelho para os judeus? Abriu a porta com a chave. E o Evangelho se espalhou entre os judeus. Mas aqui no capítulo 10 que nós lemos, Pedro está sendo usado por Deus para também abrir a porta do Evangelho aos gentios, que somos nós aqui. Eu acho que não tem nenhum judeu aqui no nosso meio nessa noite. Mas antes a porta estava fechada para nós. Nenhum gentio tinha acesso livre a Deus, mas a partir do ministério aqui que nós estamos vendo, através da oração, Deus abriu a porta do Evangelho aos gentios. Graças a Deus por isso, porque senão você não estaria aqui nessa noite aqui, meu querido. Mas Deus abriu a porta para você. Amém? Deus abriu a porta, você é salvo hoje. Porque Deus abriu a porta que se Deus não tivesse aberto, você ia para o inferno como eu também. Mas Deus abriu a porta, a palavra, enquanto Pedro estava orando. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículo 16 também, Mateus 16, 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou:
Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está vendo as portas do inferno aí? Agora o que o texto está querendo dizer é o seguinte: aonde chega a igreja, as portas do inferno recuam. Aonde a igreja chega e avança, as portas do inferno não suportam. Elas recuam ante a força e o poder que há no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí as portas do inferno vão se retirando. É por isso que nós precisamos pregar em Sapucaí, precisamos pregar mais Albertina. Olha, irmãos, há igrejas aqui que têm quase 100 anos nessa cidade. Há igrejas antigas aqui, mas ainda não há o Evangelho aí, pertinho de nós. A igreja ainda não está representada em muitas cidades de Minas Gerais, mas nós precisamos chegar lá com o Evangelho, porque quando nós chegarmos lá, as portas do inferno vão o quê? Vão recuar. Elas não vão prevalecer sobre a igreja. Precisamos levar essa mensagem maravilhosa do Reino de Deus. E terminando, meus queridos, a mensagem nessa noite. Há duas situações que existem por trás da porta. Podemos encontrar a maldição atrás da porta, mas também podemos encontrar a bênção atrás da porta. E muitas vezes é preciso que essa porta seja aberta para a gente ver se tem bênção ou se tem maldição ali por trás. Mas essas portas só se abrem para que nós enxerguemos através da oração. Eu quero mostrar um texto para os irmãos em Ezequiel, capítulo 1. Desculpa, Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. A partir do versículo 1. Ezequiel 8. Às vezes há maldição por trás da porta. Ezequiel 8, versículo 1. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, Ezequiel estava sentado na casa dele. Vamos ver o que aconteceu aí, enquanto ele estava sentado. E os anciãos de Judá sentados diante de mim, havia uma liderança ali, eles estavam reunidos. Sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ele dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. Ezequiel foi tomado por essa mão e ele foi levado em algum lugar que nós vamos ver agora. O Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada. Agora preste atenção. A entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, a porta do altar, olha ele fazendo referência a essas portas, a porta do altar estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vê o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel
faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Versículo 7. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Novamente. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Quer dizer, por trás da porta. Depois que Ezequiel cavou a parede, encontrou uma porta, e por trás da porta as pessoas estavam fazendo abominações. Por trás da porta. Versículo 10. Entrei e vi, e eis toda a forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede e em todo o redor. Ele está dizendo que na casa de Deus, no santuário de Deus, depois de ter entrado pela porta da casa de Deus, quando ele cavou, abriu a porta, então ele encontrou as pinturas nas paredes do templo. Agora, que pinturas eram essas? Veja aí: pintados na parede em todo o redor, versículo 11, 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Desculpe a leitura tão extensa, mas a gente precisa tirar uma ideia, uma verdade por trás desse texto sagrado. Muitas vezes, dentro da casa de Deus, dentro do templo de Deus que somos nós, a igreja, existem coisas pintadas lá dentro da nossa vida que não agradam a Deus. E às vezes é preciso que Deus pegue alguém e nos mostre: olha, vai lá e vê o que fulano, cicrano ou beltrano estão fazendo, porque está fazendo encoberto, está fazendo por trás da porta. Meus queridos irmãos, a pergunta dessa noite é: o que é que está por trás da porta da tua vida? O que é que está pintado ali? Muitas vezes pode estar pintado a pornografia, o amor ao dinheiro. Tudo isso é idolatria, não é? Amor aos bens, amor a status. Tudo isso pode estar pintado nas paredes do nosso coração, que é templo do Espírito Santo de Deus, e Deus abomina. O que é que está pintado nas paredes do teu coração? O que é por trás da porta da tua vida? Aquela porta que eu não conheço como pastor, que a igreja não conhece. Será que há alguma coisa oculta por trás da porta da tua vida? Será que há alguma coisa escondida da qual Deus abomina e que você vem guardando isso, cultivando isso, cultuando isso na sua vida? Vício, ou seja lá o que for. Será que há alguma coisa no teu coração da qual Deus está clamando para que seja tirado, seja apagado da tua vida? Às vezes tem coisa na nossa vida que é difícil de tirar. Mas sabe, eu tenho orado nesses dias, orando por avivamento. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, irmãos, olha, eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho interesse não tenho interesse algum em números na igreja, de termos uma grande igreja, 10 mil, 5 mil membros. Quem sou eu? Eu tenho orado: Senhor, eu quero que o Senhor tire o pecado do nosso coração, porque está oculto, está escondido, e se for preciso tirar alguém, o Senhor tira. Agora, Senhor, dá-nos sabedoria para tratar com cada uma pessoa, com sabedoria, a fim de não perder ninguém. Sabe, meus irmãos, eu não tenho desejo de ter uma igreja grande, mas também não gosto de perder ninguém. Mas se tiver de perder alguém por causa de pecado, por causa de portas fechadas e ocultas, nós vamos ter que perder.
Porque o que nós queremos é a transparência. O que nós queremos é o testemunho, que a nossa vida lá fora reflita a vida aqui dentro e que a nossa vida aqui dentro reflita a nossa vida lá fora e vice-versa, não existindo portas entre você e eu, entre a igreja e o pastor, entre a ovelha e a ovelha, não pode haver portas fechadas. Nós temos que ser transparentes uns com os outros. Amém, meus irmãos? Tem que haver essa transparência, porque enquanto houver portas entre nós, não vai dar certo. O verdadeiro crente é sincero. Uma vez eu nunca esqueço, um pastor amigo disse para mim: olha, pastor, eu fui surpreendido lá no gabinete porque entrou uma irmã na igreja, da nossa igreja, entrou no meu gabinete e disse: pastor, eu vou ser sincero com o senhor não gosta de mim. Ele tomou um impacto na hora. E ele tentou consertar aquilo. Não, minha irmã, não, pastor, eu sinto na sua vida que o irmão não me ama. Tem alguma porta entre nós dois. O pastor disse: é mesmo. Lembra quando a irmã me respondeu daquela maneira lá que falou e tal? Eu tenho que confessar diante da irmã que meu coração fechou naquele dia. Eu me fechei, eu me tranquei, eu bati a porta para ela. E muitas vezes nós fazemos isso, nós nos fechamos. É igual aquele, não sei se os irmãos já viram, já estiveram no mar, mas tem um molúsculo do mar, ele tem tantos tentáculos lá, não é? Ele é extremamente sensível. Se você pegar uma varinha assim e bater com ele na varinha, se qualquer corpo estranho, ele recolhe aqueles tentáculos, ele entra numa casinha, ele fica lá dentro escondidinho, não sai mais nada, até passar aquela... Extrema sensibilidade. Tocou, olha, já não gosto mais daquele pastor, não gosto mais daquela igreja, eu vou entrar aqui nesse buraco e vou ficar aqui nesse buraco. Essa semana eu encontrei alguém, não é da nossa igreja, mas ele disse: olha, pastor, eu estava orando e alguém falou que a minha oração é errada e tal, olha, aquilo ali destrambelhou a minha vida, nunca mais eu estou em igreja nenhuma, porque eu acho que o pastor não devia ter falado aquilo e tudo mais. Extremamente sensível. Aí bate a porta, fecha a porta. Não vem mais à igreja, a gente bate lá na porta, não quer mais saber de igreja. Caramujo, aquele tipo crente caramujo, filhos. Meus irmãos, vamos ter cuidado com sensibilidades. Tem pessoas muito sensíveis. Tocou, já encolheu. Se fechou. Não há coisa melhor do que ser aberto para as pessoas. Se você não está gostando, chega no canto e fala: meu querido, eu te amo demais, mas eu não estou gostando. Não adianta ficar. Olha, gente, se alguém quiser sair da igreja, a porta está ali, eu quero vocês todos aqui. Mas se for, eu não quero perder ninguém por sensibilidade, mas se tiver alguém muito sensível e a gente precisar falar, precisar exortar, aí ó, eu não quero perder ninguém no rebanho, mas também não quero deixar de exortar e falar, às vezes cortar uma coisa ou outra. Muita sabedoria, lógico, porque quando me faltar sabedoria, eu já não tenho mais condições de ficar no púlpito pregando a palavra de Deus, nem de ser pastor de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que a porta da minha vida está aberta para vocês. Eu não tenho nada para esconder de vocês, e eu não quero que vocês escondam nada de mim também, porque eu estou aqui para ajudar cada um de vocês. Eu não quero ser pastor dessa igreja só de púlpito. Eu quero ser pastor com as ovelhas. E quero portas abertas entre nós. Se eu precisar falar com você, você vai me ouvir. Você pode até não gostar, a gente briga. Mas depois a gente chora, se perdoa e vai em frente. Amém, meus irmãos? Amém. Portas fechadas não. Agora, se as portas se fecharem, nós vamos orar aqui nessa igreja para que as portas se abram novamente. E aqueles que saíram voltam. Mas eu não quero perder ninguém, eu gosto de todo mundo no aprisco, né? Cuidado, meu querido,
como ser um mau testemunho também na cidade. O que é que as pessoas falam de você aqui nessa cidade? Isso pode interferir, pode fechar a porta do Evangelho para aquela pessoa. Às vezes nós temos um problema com alguém na cidade, seja financeiro, seja qual for o problema, isso é porta fechada para o Evangelho. Às vezes nós temos dívidas, e eu sei que no tipo de comércio de vocês é quase que necessário ter algum tipo de dívida, mas se a gente não vai lá e explica, olha, eu estou lhe devendo, mas eu não posso pagar agora, mas eu vou lhe pagar, isso abre a porta. Agora se você continua e não chega lá e diz, olha... Então, meus filhos, cuidado para vocês não fecharem as portas aqui, porque uma alma pode ir para o inferno porque você fechou a porta. Foi você, não foi o diabo, foi você mesmo que fechou com o seu mau testemunho. Vamos ter cuidado com portas fechadas e vamos pedir que Deus nos abra a porta. Hoje chegou um mendigo aí à porta e eu dei toda a atenção para aquele mendigo. E ele conversou, eu sou de Uberaba, eu sou de Uberlândia, você parece que era Uberlândia. Falei, venha no culto à noite. É pena que ele não veio. Mas eu quis mostrar para ele que a nossa igreja está de portas abertas. Se sentar um mendigo aqui, pelo amor de Deus, ninguém sai de perto dele. Porque Deus pode mandar pessoas que todo mundo já bateu a porta na cara dessas pessoas. Mas a nossa igreja tem que ser diferente, tem que ser uma igreja de portas abertas a todos aqueles que queiram encontrar o caminho da verdade. As portas estão abertas. Amém, meus irmãos? Vamos deixar essa porta aberta. Não vamos impedir que as pessoas entrem aqui, elas vão ter acesso. Depois uma outra data eu quero falar com os irmãos sobre ideias que nós temos sobre pessoas que estão passando aqui na nossa cidade. Não tem guarida, não tem refeição, não tem nada. Nossa igreja pode ser portas abertas para ganhar essas pessoas para Cristo. Mas isso é para uma outra ocasião. Bom, as portas do relógio estão se fechando, não é? Mas eu quero terminar com um último exemplo nessa noite. Se encontra no livro de Esther, para terminarmos a nossa mensagem. Esther. Olha, irmão, hoje eu estou gripado e estou com tudo aqui no corpo, mas hoje eu ia até meia-noite, viu? Mas eu encerro aqui com essa passagem. Esther, depois de Neemias vem Esther. Nós vamos falar sobre 3 personagens aí para encerrar nossa mensagem dessa noite. Um homem chamado Amã é um personagem. Uma mulher chamada Esther. E um homem chamado Mordecai. Esther, Naamã e Mordecai. Amã é símbolo do diabo nesse texto, nesse livro de Esther. Esther representa a igreja, aquela que foi escolhida para estar perto do rei. E Mordecai representa o crente que é um crente de oração, é Mordecai. Então vamos ver se vocês aprenderam, para a gente encerrar. Amã é símbolo de quem no texto? Do diabo. Esther é símbolo da igreja, aquela que foi escolhida pelo grande rei e está ali ao lado desse rei, cuja Bíblia não diz o nome. E Mordecai é símbolo do crente em oração. Desculpe, ainda há um quarto personagem, que é o rei, que apesar de ser pagão, nesse texto representa o Senhor Jesus Cristo. E eu vou mostrar para vocês alguns textos que me chamaram muita atenção aí, a começar do capítulo 2. Nós vemos que vai haver uma perseguição encabeçada por esse Amã para destruir o povo de Deus. E nós sabemos que o diabo quer destruir o povo de Deus. Então Amã é o cabeça.
E ele quer destruir Israel, que na época era o povo de Deus. E vamos ver capítulo 2, versículo 19. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. O rei representa quem? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quem é que estava sentado à porta do rei? Mordecai estava lá, o crente em oração, assentado à porta do rei. Versículo 21, veja o que diz. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as vestes. Quando ele soube que o povo de Deus ia ser perseguido, dizimado e morto, então ele rasgou as vestes dele e se cobriu com um pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Versículo 2. E chegou até a porta do rei. Foi até a porta do rei de novo. Versículo 6 ainda do capítulo 4. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Capítulo 5, versículo 1. Ao terceiro dia Ester se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente à residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante o Senhor. Aí a igreja na presença do rei, não é? Então encontra favor da parte do rei. Estando o rei para Ester, estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Veja esse rei, a rainha vindo à presença dele, e ele dizendo: olha, rainha, eu vou te dar até metade do meu reino, basta fazer uma petição. Isso mostra como o Senhor Jesus Cristo é benevolente na resposta de oração. Até metade do meu reino, ou seja, o meu reino está à sua disposição. Basta pedir, e nós devemos pedir porque o nosso rei tem um rei, é o Rei dos Reis, e tem um reino maravilhoso a nosso favor. Ainda aí, meus irmãos, olha aí no capítulo 7, aliás, versículo 13 do capítulo 5. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Para terminar o capítulo 5, capítulo 5, já lemos, né, o versículo 13, e o capítulo 6, versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ainda terminando o versículo 12. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Voltou para a porta do rei, não é? Porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. E então Amã se suicida no final, de tanto Mordecai está ali na porta do rei, os problemas acontecendo, as circunstâncias difíceis, o povo de Israel aflito porque estava chegando o dia de serem exterminados. Mas Mordecai não saía da porta do rei. E o povo de Deus teve grande vitória, porque um homem, preste atenção nisso, meu irmão, um homem apenas chamado Mordecai ficou assentado à
porta do rei. Deus salvou o povo por causa de um homem que ficou firme em oração. Meu irmão, se você ficar firme na sua oração, no seu pedido diante do rei, ele vai atender. Agora não saia da porta, da entrada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém. Eu sei que alguns de vocês têm expectativa de vida e tem coisas que vocês planejam fazer para frente, mas vocês só alcançarão essas coisas se vocês ficarem à porta do Rei. Nossa igreja só vai alcançar almas perdidas se nós estivermos avivados em oração, batendo a porta do Rei. Meus queridos, essa era a nossa mensagem nessa noite. Mensagem simples, mas eu gostaria que Deus não usasse as ilustrações que eu disse aqui, mas usasse simplesmente a palavra dele para convencer você de que nós devemos orar mais. Deve ser uma igreja que está à porta do Rei constantemente. Eu tenho uma lista de oração aqui, nós dividimos a igreja em 24 horas. Nossa intenção é fazer com que a igreja ore 24 horas e cada hora que passe do dia tenha alguém orando pela igreja. Eu vou deixar essa folha aqui em cima da mesa. E aqueles que quiserem orar podem escolher o seu horário aqui, escreva o seu nome, olha, eu quero orar tal hora pela igreja. E vamos bater na porta do Rei até a gente salvar muita gente nessa cidade aqui. E chegar até os confins da terra com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, você dê o seu nome aqui no término do culto e continue orando pela igreja, que nós vamos avançar. E as portas do inferno têm que recuar quando a igreja dobra o joelho em oração. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, mas aí está o recado de Deus. Vamos orar. Não vamos parar até que as portas se abram para nós. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos ouvir a irmã Cristina, depois nós estaremos encerrando o culto com uma palavra de oração. Vamos ficar de pé, meus queridos. O meu Deus é o Deus do impossível.
Deus, Pai. Obrigado, Senhor, esta noite. Nós não estamos aqui adorando a um Deus fictício. Não estamos pedindo a imagem, a santo nenhum. Mas nessa noite estamos nos curvando diretamente a Ti, Senhor, para que o Senhor venha solucionar as coisas impossíveis do nosso vida. Quero que o Senhor venha transformar o nosso coração. Nosso coração, Senhor, que é impossível que homem qualquer seja, transforme esse nosso coração. Mas nós sabemos que Tua mão pode entrar no nosso coração e pode mudar e limpar o nosso coração através da Tua poderosa mão. Pai, Tu que fazes o impossível, faz o impossível na vida daquele que está aflito nessa noite. Faz o impossível na vida daquele que não tem perspectiva, que acha que a vida acabou, que não há mais esperança para viver, Senhor. Levanta para a Tua glória essa pessoa. Pai, faz o impossível por casais que estão passando por lutas. Faz, meu Deus, o impossível por pessoas que estão passando por situação financeira difícil, meu Deus. Estende a Tua mão de misericórdia e de graça. Mas, meu Deus, acima de tudo, meu Pai, nós te pedimos que Tu restaure as nossas vidas. Senhor, sara a nossa alma aqui nessa noite. Pai, faz com que pessoas que ainda não Te conhecem sejam alcançadas através da oração, da resposta à oração. Pai, dá-nos uma semana de portas abertas. Que a nossa vida seja uma porta aberta para todas as pessoas, principalmente aquelas que não Te conhecem. Pai, nós Te pedimos isso. Não porque nós merecemos, mas porque Tu és o Deus que responde a nossa vida. Obrigado, Senhor. Nessa noite, dá-nos uma semana na Tua presença. Pai, nessa semana possamos entrar numa outra dimensão. Senhor, eu gostaria tanto, meu Pai, de pedir pessoalmente que esse culto dessa noite marcasse uma nova dimensão para a nossa igreja, onde vidas são transformadas, onde maridos, esposas são transformadas, onde pessoas que estão presas ao vício pudessem ser libertas hoje por Ti, Senhor. Pessoas que estão presas ao pecado, seja ele de qual forma for, talvez a pornografia, dinheiro, status, mulheres, vida impura, sejam libertos nessa noite. Nós clamamos a Ti, que o Senhor destrói todas as cadeias e tire essa pessoa dessa jaula existencial que está. Alguém, Senhor, opresso por espírito demoníaco, possa ter livre acesso à Tua presença e que caia por terra todos os intentos de Satanás contra nós. Vem trazer libertação ao Teu povo. Nós queremos experimentar a Tua graça, a Tua misericórdia. Queremos adentrar a terra que emana leite e mel. Ó Pai, nós Te pedimos que as riquezas que há na pessoa de Jesus Cristo sejam encontradas por nós. Abre as portas, abrimos nessa noite as portas dos nossos lares, para o Senhor consertar a nossa vida ali dentro. Conserta a nossa vida, Pai. É a nossa oração, a qual fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos vocês. Deus abençoe. Não esqueça da listinha de oração. Não saia sem colocar o seu nomezinho. Aos visitantes, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês.
3 horas. Da manhã? 15 horas aqui é 3 horas da tarde? É, 3 horas da tarde. Tá trabalhando. Mas não pode orar lá no serviço? Eu gosto de estar na minha casa. Não, mas escuta, uma pessoa só pode pôr mais gente orando Várias aí. pessoas. Eu e o João Juninho, nós estamos juntos no mesmo horário. Pode pôr mais gente, né? É que começou quarta-feira, então, mas não tem problema. Pode ter até 10 no mesmo horário. Ou até mais que 10. Escolhe o seu horário pra mim. Vê o que é melhor pra você. O melhor horário que tem pro povo é às 11 da noite. Ah, nós assistimos mais tarde.